Por que Jesus ensinou a orar? A reflexão do Evangelho de hoje é a explicação do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Nesta passagem do Evangelho de Mateus, Jesus ensina seus discípulos sobre a verdadeira essência da oração. Ele inicia alertando contra a prática de orações longas e prolixas, comuns entre os pagãos, que acreditavam que a multiplicação de palavras garantiria a atenção divina. No entanto, Jesus nos convida a uma relação diferente com Deus, baseada não na insistência mecânica, mas na confiança filial. O Pai conhece as nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos, e a oração deve ser uma manifestação sincera da nossa fé, não um meio de persuadir Deus por meio de repetições vazias. Isso nos ensina que a oração não é sobre informar a Deus do que queremos, mas sobre nos abrirmos à sua vontade. Jesus então oferece aos discípulos uma oração modelo, o Pai Nosso, que se tornou a mais conhecida e recitada entre os cristãos. Ao iniciar com Pai Nosso que estás nos céus, ele nos lembra que Deus é Pai amoroso de todos e que a oração deve ser comunitária, pois a fé cristã não é vivida de forma isolada. Ao dizer, santificado seja o teu nome, expressamos nosso desejo de que Deus seja reconhecido e glorificado, não apenas em nossas vidas, mas em toda a criação. O pedido, venha o teu reino, reflete nossa esperança na plena realização do plano divino, no qual a justiça e o amor de Deus transformam o mundo. O pedido seguinte, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, é uma entrega total à soberania de Deus. Muitas vezes, nossas orações são movidas por desejos pessoais, mas Jesus nos ensina que a oração verdadeira deve buscar alinhar nossos corações à vontade do Pai. Quando aceitamos a vontade divina, reconhecemos que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que nem sempre compreendamos seus caminhos. É um chamado à confiança e à obediência, seguindo o exemplo de Cristo, que sempre fez a vontade do Pai. No pedido, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, reconhecemos nossa total dependência de Deus. Esse pão representa tanto o sustento material, necessário para a vida, quanto o alimento espiritual, que nos fortalece na fé. Além disso, esse pedido nos lembra da partilha e da solidariedade, pois o pão é nosso e não apenas meu. Jesus nos ensina a confiar na providência divina e a não acumular riquezas egoisticamente, mas a viver com simplicidade e generosidade. A oração segue com um pedido fundamental. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aqui, Jesus estabelece uma ligação direta entre o perdão divino e o perdão humano. Deus nos perdoa sem limites, mas espera que também sejamos misericordiosos com os outros. O perdão é um ato essencial para a vida cristã, pois reflete a própria atitude de Deus para conosco. Se guardamos rancor e não perdoamos, fechamos nossos corações à graça divina. O perdão não significa esquecer ou ignorar o mal, mas escolher a reconciliação e a paz, libertando-nos do peso da mágoa. Por fim, pedimos: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Reconhecemos nossa fragilidade diante das provações e suplicamos a Deus que nos fortaleça contra o pecado. O mal não é apenas uma força abstrata, mas uma realidade que nos cerca e nos afasta de Deus. Pedimos, portanto, que Ele nos guie pelo caminho certo e nos proteja do maligno. Esse pedido expressa a luta constante da vida cristã e a necessidade da graça divina para permanecermos fiéis. Jesus encerra sua instrução reafirmando a importância do perdão. Ele declara que o perdão do Pai está condicionado à nossa disposição
de perdoar os outros. Isso nos mostra que a misericórdia divina não é um direito automático, mas um dom que deve ser acolhido e compartilhado. Se buscamos o perdão de Deus, devemos também oferecê-lo aos que nos ofendem. Essa é uma exigência radical do Evangelho, mas essencial para quem deseja viver segundo o coração de Deus. O Pai Nosso, portanto, não é apenas uma oração, mas um verdadeiro caminho espiritual que nos conduz à comunhão com Deus e com os irmãos. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.